Paulinas, unidade 4, né? Nós vamos estudar a liderança da igreja. Hoje nós vamos estudar 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Se você quiser anotar aí, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, eu acho que eu já falei para vocês quando nós fizemos introdução ao Novo Testamento, é qualificado como epístolas pastorais. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito é tida como epístolas pastorais, dentro de uma cronologia, tá assim, ó. 1 Timóteo foi escrito em primeiro plano, Tito, depois 2 Timóteo, entendeu? 2 Timóteo, irmãos, é a última carta que Paulo escreveu em vida, é a última carta. É uma carta de despedida, é uma carta que ele escreveu se despedindo, e nós conhecemos bem o texto de Timóteo, capítulo 4, né, 2 Timóteo 4, que ele fala, né, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, ele se despedindo, né, ele falando que ele não iria sair vivo. Não sei se vocês lembram, mas a carta é uma carta é uma das cartas de prisão que Paulo escreveu, e é por isso que ela é chamada de híbrida, porque ela tanto é uma carta que Paulo escreveu enquanto estava prisioneiro em Roma, então ela é considerada uma das epístolas da prisão, mas também ela é considerada uma carta pastoral. A nível de informação, estou passando para vocês informação que não tem no livro, amém? É dita pelos teólogos, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, as pastorais, é conhecida como as pastorais, como manual do obreiro, manual do obreiro. Então, quando se trata de consagração, quando se trata de reconhecimento ministerial, quando se trata de conduta de obreiro, esposa de obreiro, família de obreiro, são essas três cartas, 1, 2 Timóteo e Tito, entendeu? Então, por isso que ela é tida como manual do obreiro. Creio que vocês já viram muito falar em reunião de obreiro. Geralmente, né, pastor, se usa, né, essas cartas, porque são cartas que Paulo destinou especificamente para organizar o ministério da igreja, o ministério pastoral, o ministério eclesiástico, né? Então são informações que não estão no livro. Era um jovem pastor. Isso. Tinha 20 anos, né? Timóteo tinha 20 anos. Ele era um jovem pastor. Aí nós vamos no capítulo 1, nós vamos falar sobre 1 Timóteo, exortação a um jovem pastor, né? Exortação. O que é exortação, irmão? Exortação é descer o rei? Não, tem gente que confunde, né? Na realidade, a exortação, ela ela dá uma chamada de atenção, mas no sentido da pessoa se levantar, né? No sentido da pessoa despertar, no sentido da pessoa sair da inércia, né? Então, quando fala aqui exortação a um jovem pastor, que na realidade Paulo queria chamar a atenção de Timóteo, mas no sentido bom, no sentido de animar, de levantar, né? Aí diz aqui a primeira carta de Paulo ao jovem Timóteo, escrita aproximadamente entre o ano 63 a 65 depois de Cristo, durante o período em que o apóstolo estava na Macedônia. Teve como tema central o combate aos falsos ensinos na igreja de Éfeso. Nesse capítulo estudaremos em especial os capítulos de 1 a 4 da primeira carta de Timóteo, que se refere às exortações do apóstolo em relação às heresias que bombardeavam a igreja de Éfeso, liderada pelo jovem pastor Timóteo. Pastor aqui, Timóteo tinha acabado de assumir o trabalho em Éfeso, e os historiadores falam, irmãos, que nesse período do primeiro século era a maior igreja cristã de daquela região, era a igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso. Aí tem aqui o ministério de Timóteo em Éfeso. Timóteo, filho de uma judia, crente de um pai grego, conheceu, Atos 16:1, né? Conheceu Paulo aos 20 anos aproximadamente,
quando o apóstolo fazia a sua segunda viagem missionária. Nessa época ele passou a fazer parte da comitiva missionária de Paulo, nascendo entre eles um relacionamento de pai e filho. Por isso que Timóteo e Tito, irmãos, são as únicas pessoas que você vê Paulo tratando como filho. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Tito também, Paulo chama ele de filho. Então nós podemos ver que Paulo, ele trata com esses dois jovens pastores um carinho de um pai para com o filho. No entanto, é Tito como segundo Timóteo, Paulo está passando o seu pastoreio para Timóteo. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Sobre os 3 objetivos que Paulo ele trata nessa carta, que está nesse quadro na página do lado ou atrás. Hoje eu estou usando esse xerox aqui. Tem 3 objetivos no quadro. O objetivo de advertir os crentes a não ensinarem outra doutrina, advertir os crentes a não envolverem nas fábulas ou genealogia, e advertir os crentes que o fim do mandamento é a caridade. Aí ele diz aqui, o texto bíblico que ele usa, para advertir os crentes sobre outra doutrina, ele diz assim, para advertir-lhes que algum não ensinem outra doutrina. A explicação: Paulo exortou a Timóteo para que não transgredisse com propagação do evangelho falsificado, porque a igreja de Éfeso estava divorciando da doutrina dos apóstolos. Para você ver como foi duro para o Paulo escrever que os crentes ali estavam se divorciando dos ensinamentos apostólicos. Aí diz aqui o segundo objetivo, para não se envolver em fábulas ou genealogia, não se deem a fábulas e a genealogias intermináveis. Paulo advertiu Timóteo acerca de alguns crentes que não ensinavam a doutrina de Cristo, mas usavam a oratória para contar fábulas, lendas, tradições acerca do povo bíblico. Outros se deleitavam a explicar as genealogias, falavam acerca dos seus ascendentes e descendentes. Através desse procedimento deixavam de pregar Cristo. Isso aqui é um problema, hein? Será que não tem hoje não? Contar fábula? Prega a palavra, irmão. Fica contando historinha da Mônica, historinha de caronchinha. Eu já disse a vocês aqui, tem gente que usa mais os extras bíblicos do que os bíblicos. Mas lá no livro não canônico diz isso, no livro de Judite diz isso, no livro de Macabeus diz isso. Irmão, você tem 66 livros. Agora, numa sala de aula, para você estudar a Bíblia, para você reforçar um argumento, o assunto muda. Mas numa igreja que tem irmã que não sabe ler às vezes, o pedreiro que trabalhou o dia inteiro no sol, você vai falar de Judite, de Macabeus, os irmãos não querem saber disso, irmão. Os irmãos querem Bíblia, entendeu? Fica falando histórias lendárias judaicas, que são muitas, entendeu? Outro conta história, de vez de pregar a palavra, fica contando história, Bíblia mesmo, está entendendo? Então Paulo ele exorta, dentro do contexto de Timóteo, sobre o problema dos judaizantes. Mas se nós contextualizar essa fala de Paulo, pregamos a palavra, deixamos as conversas mole de lado, porque quando você prega a palavra, irmão, Deus se responsabiliza. Você está entendendo? Aí quando você fala outra coisa, Deus não tem nada com isso, entendeu? Terceiro objetivo é advertir aos crentes que o fim do mandamento é caridade. Paulo diz aqui, 1 Timóteo 1,5, ora, o fim do mandamento é a caridade, de um coração puro. Paulo também orientou Timóteo quanto a alguns crentes que cumpram a lei, sem compreender o seu principal objetivo, que é o amor. Então são esses 3 principais objetivos que circula todo esse panorama que Paulo traz a Timóteo, exortando tanto o obreiro que está na frente do trabalho, quanto a igreja. Aí tem aqui os propósitos da lei. O que ele fala do propósito da lei? A lei é boa quando usada legitimamente, Ele diz aqui,
Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém usar dela legitimamente. 1 Timóteo 1,8. A lei é boa, mas a lei foi para quem? Segundo o apóstolo, a lei não foi feita para os justos, mas o propósito de corrigir todos os que ofenderam e todos os que são contrários à sã doutrina, que é o Evangelho de Cristo. Eu pergunto para vocês: lei são os 10 mandamentos ou são os 5 primeiros livros da Bíblia? Pode errar, irmão, não está valendo nota não. Oi? Não, a lei, quando a Bíblia fala de lei, eu amo a tua lei, o salmista está dizendo que ele ama os 10 mandamentos, ou que ele ama os 5 primeiros livros que é chamado de lei? Pentateuco. Então, quando a Bíblia diz lei, ele fala do Pentateuco, o Torá, entendeu? Então, quando que nem aqui, ele está falando da lei, ele não está falando dos 10 mandamentos, ele está falando do conjunto do Pentateuco, entendeu? Então, fala assim: eu amo a sua lei. O que diz Deus? O próprio Deus disse a Josué: não te aparte da tua boca o livro dessa lei, ou seja, guarde, né? O salmista diz no Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o teu prazer está na lei do Senhor. Que lei é essa? Os 5 primeiros livros, porque os outros livros ainda estavam sendo escritos. O Pentateuco já tinha se consolidado. Então, por isso que é muito citado no Antigo Testamento: lei, lei, lei. Aí tem gente que acha que a lei é os 10 mandamentos. Não, lei são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado de Pentateuco. Era só os samaritanos. Os samaritanos só observavam os 5 livros. No Novo Testamento está falando, né? No contexto do tempo de Jesus. No tempo de Jesus, somente os samaritanos acreditavam no Pentateuco, mas os outros judeus, eles acreditavam em todo o Antigo Testamento, 39 livros, nos profetas, nos salmos. No entanto, os salmos para os judeus é a harpa cristã nossa, entendeu? Então é só os samaritanos que acreditavam no Pentateuco, só no Pentateuco. Para eles os proféticos, para eles os sapienciais, né? São os livros de conhecimento. Nós dividimos profetas maiores, profetas menores. Eles não dividem isso, eles chamam de livros proféticos. Eles são todos os profetas juntos. Nós há essa divisão, profetas maiores e profetas menores, para sistematizar o estudo. Mas para os judeus não, eles não têm essa qualificação. Quando você vê, quando você olha assim, você vê, parece que eles pegaram somente os Pentateucos. Se você olhar, isso, parece porque os livros como Isaías falam muito, né, sobre o Messias. No entanto, a gente vê que Jesus, de vez em quando, ele linkava lá no Antigo: mas o profeta disse isso, assim como foi Jonas. Ele cita Jonas, ficou 3 dias, então ele já puxa o livro de Jonas, ele puxa o livro de Miqueias, ele puxa o livro de Isaías, né? Então Jesus, ele vem no seu ministério mostrando que os livros dos profetas eram livros inspirados e válidos. Paulo também usa muito disso, né? Paulo, ele puxa, né? Sempre puxa um texto, puxa um pensamento dos profetas, sempre está puxando para convalidar os profetas. Os Pentateucos, isso. Falou de lei, é Pentateuco. Mandamento especificamente são os 10.
né? E Jesus diz o que sobre os 10? No Novo Testamento, Jesus resumiu os 10 em 2: amarás o Senhor teu Deus toda tua alma, todo teu conhecimento, todas as suas forças, e o próximo, né? Então os 4 primeiros mandamentos se referem a Deus, os 4 primeiros, até o sábado, que é o 4º mandamento, ele se refere a Deus, é a nossa comunhão com Ele. A guarda do sábado é a comunhão com Ele, que nós não temos isso como uma ordenança neotestamentária. E os outros 6 mandamentos é referente ao meu próximo. Se eu amo o meu próximo, eu não roubo o meu próximo. Se eu amo o meu próximo, eu não furto o meu próximo. Se eu amo o meu próximo, você está entendendo? Eu não desejo as coisas dele. Então os 4 primeiros, Deus; os 6 demais, próximo. Então Jesus, ele pegou todos esses 10 e simplificou: Deus e próximo. Amém? Aí diz aqui sobre para quem especificamente foi escrita a lei, né? Que ofendem a lei: os injustos, os obstinados, ímpios, pecadores, profanos, irreligiosos, parricidas, madrecidas, homicidas, fornicadores, sodomitas, roubadores de homens, mentirosos e perjúrios. Está falando, porque a lei, irmão, para quem anda na lei, a lei não lhe afeta nada. Deixa eu dar um exemplo. Você está vendo que o seu carro ali, ó, você tem habilitação, o carro está documentado, está tudo certo. Você tem medo da polícia te parar? Você está tudo ok, irmão. Embora, né, sem maiores comentários, né, mas você está tudo dentro da lei, né? Você está na lei. Agora, se você está com o documento atrasado, ou sua carta está vencida, a polícia está lá na frente. Você já se sente um assaltante de banco, não é assim? Opa! Né? Procura a primeira esquerda ou a primeira direita, para porque você sabe que você está fora da lei. Quando a pessoa está errada, o policial sabe que está errado. Ele vê que Psicologia. Eles trabalham com psicologia. Na fisionomia, no jeito de se expressar, ele já pega. Daí está aqui, né? Os injustos, né? Pessoas que não andam segundo a justiça. Os obstinados, pessoas teimosas em relação ao plano de Deus. Ímpios, pessoas irreverentes com as coisas de Deus. Pecadores, pessoas separadas de Deus. Profanos, pessoas que violam o que é santo e o que é consagrado. Irreligiosos, aquele que é ateu e herege. Os parricidas, aquele que mata o pai. As madrecidas, que mata a mãe. Os homicidas, aquele que mata o seu semelhante. Os fornicadores, aquele que comete imoralidade sexual. Os sodomitas, aquele que pratica o homossexualismo. Os roubadores de homens são aqueles que, está aqui, né? Aquele que sequestra pessoas. Mentirosos, aquele que vive na mentira. Perjuros, aquele que viola e nega com juramento que fez. Então Paulo, ele começa a trazer sobre esses tipos de pessoas que existiam e que Timóteo deveria estar exortando, ensinando. Vai ter a experiência ministerial do apóstolo Paulo, ele traz aqui, né? Notificou a Timóteo a sua gratidão ao Senhor Jesus pelo ministério recebido. Ele disse: eu dou graças a Deus que tem me confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Antes da conversão, por ignorância e incredulidade, Paulo blasfemava, perseguia, oprimia os seguidores de Jesus. Porém, através de Cristo, alcançou a misericórdia. Todos nós conhecemos o testemunho de Paulo e o que Paulo fala acerca da sua chamada, do seu ministério. Ele não julga que ele mesmo tenha feito por ele, mas o que ele julga: não sou eu, mas é a graça de Deus que está em mim, né? E ele, o que? Ele se considera um dos menores apóstolos. Então Paulo tem um testemunho muito forte. Ele diz aqui, ó: por isso alcancei a misericórdia, para que em mim, que eu sou o principal, Jesus Cristo, se mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna.
Então Paulo tinha um ministério labutado, exemplar, então por isso que ele poderia dizer o que ele disse e chamar a atenção daqueles que não estavam labutando na mesma direção. Exortação ao bom combate. Depois de relatar as experiências de salvação, Paulo estimulou Timóteo a combater em prol do evangelho e da vocação ministerial, pois aquele jovem pastor enfrentava naquele momento grande oposição de seu chamado. Esse mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, que milites a boa milícia. Nesse versículo, Paulo lembrou ao jovem Timóteo que deveria permanecer dentro da vontade de Deus, revelada através de profecias que tinham recebido, e encorajou a perseverar firme na doutrina dos apóstolos e combater os falsos mestres. Um desses falsos mestres, irmãos, está aqui, ó, ele chama atenção para Himeneu e Alexandre, e ele diz aqui, ó, aos quais entreguei a Satanás, para que não aprenda a blasfemar. Esse Alexandre, irmãos, ele causou grandes males a Paulo, e ele chama a atenção em 2 Timóteo, capítulo 4, se não falha a memória, ele chama a atenção da profissão do Alexandre, o latoeiro. Tem tradução que está assim, Alexandre o funileiro, conforme a tradução, né? Não tinha carro naquela época, não, que funilaria que ele fazia, né? Mexia com lata, né? Com alguma coisa assim, desse tipo. Mas eles eram grandes opositores, por isso que Paulo diz, ó, me causou grandes males. Ou seja, são pessoas que eram obreiro, que saiu do nosso meio, aquilo que João disse, saiu do nosso meio, porque não era nosso. E ele, como saiu do nosso meio, ele vem tentando confrontar, e aquilo que o nosso irmão até falou agora há pouco, pessoas que despregam o que nós pregamos, usando argumentos filosóficos, textos isolados, sem os contextos principais, e os mais fracos na fé caem nas suas garras. Então Paulo, ele fala desses dois camaradas, e Paulo não pegou leve com ele, hein? Entreguei a Satanás. Ele não, ele entregou a Satanás mesmo. Aí tem as exortações acerca da apostasia. Vocês se lembram o que é apostasia? Apostasia é o afastamento da fé consciente. Nós vamos estudar aqui nesse livro aqui, ó, na sexta que vem nós já vamos falar sobre isso. Hebreus, o perigo da apostasia. Apostasia é a pessoa que desvia da fé, consciente, que desviou da fé, ainda pleiteia contra. Aí Paulo chama atenção aqui, ó, que ele diz, ó, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Aí Paulo fala aqui, ó, apostasia, espíritos enganadores, doutrinas de demônios e hipocrisia de homens e a mente cauterizada. Apostasia, grande rebeldia e oposição à sua doutrina. De acordo com Paulo, apareciam pastores e mestres propagando doutrinas contrárias à fé de Cristo, além de sair ainda, né? Espíritos enganadores, espíritos malignos, que trabalhariam através de indivíduos com o objetivo de enganar, iludir, seduzir as pessoas. Doutrinas de demônios, ensinos demoníacos surgiram para tentar desvalorizar o sacrifício de Jesus, a obra do Espírito Santo e a vida de santidade e a vida eterna. Isso aqui é perigoso, hein? Doutrinas de demônios, a hipocrisia de homens com a mente cauterizada, homens fingidos, mentirosos, apareceriam com o intuito de enganar a igreja. Um perigo que rondava a igreja de Éfeso, mas como o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos
nos últimos tempos, surgiriam isso. Então, irmãos, eu não me espanto. Apareceu lá um camarada lá dizendo que é Jesus, o outro lá que fez não sei o quê, o outro lá que passou não sei para quantas, está pregando aquilo. Está na palavra. Oi? O Henrique Cristo. Você está entendendo? Últimos tempos, irmãos. Rapaz, ele saiu do nosso meio. Tem tanto pastor que segue esse rapaz e apoia ele. Eu cheguei até a denunciar uma postagem dele, para mim não ver mais no Facebook. Porque é algo que eu não sei como é que pastores que estão aí pregando apoiam esse jeito. E ele é um cara que nos anos 80, o pastor acho que lembra, né, do Caifás, nos anos 80, ele era um ícone. Isso. E ele tinha uma editora, né? Tinha uma editora forte, a Vini 20. Eu tenho uns 3 livros deles dessa época que ele, tudo aquilo que ele pregou. Isso. Ele, na realidade, ele é considerado o pai dos desigrejados, né? É aqueles que dizem, e tem muito no nosso meio, está crescendo isso no meio da igreja, hein, irmãos? Vocês são expoentes da palavra, ensinadores, diz que não precisa estar na igreja não, entendeu? Eu faço culto em casa e está tudo ok. E ele é um dos cabeças que ensina isso aí. E por ele ter um passado assim, né, de uma envergadura, então tem muitos que bebem dessa fonte aí. Tem abordado muito isso na igreja lá, a questão de você necessitar da igreja. Isso, isso. Aqui você busca, vai junto com os irmãos buscar Deus. Isso, a koinonia. Isso. O problema é o seguinte, sabe qual é o problema? O problema é que quando não, apesar que houve uma falta de exposição verdadeira pelos primeiros pais, agora essa geração sofre, porque, por exemplo, não foi nos ensinado a princípio, eu mesmo há 21 anos atrás não aprendi assim, estudando o que eu aprendi. Um exemplo, o templo, né? Muitos pegam um texto do Antigo Testamento e acham que Deus só está no templo, né? Aí o que acontece? Foi nos ensinado isso, cita muito o Antigo Testamento. Aí o que acontece? Nós vamos para o Novo Testamento e nós somos confrontados dizendo que Deus não está somente aqui, que Ele está em todos os lugares, independente do lugar que você esteja. Aí o que acontece? Esses camaradas, eles pegam essa parte da Bíblia e diz, viu, então você não precisa ir ao templo, porque você é o templo. Você está entendendo? Mas na realidade nós somos templo. Lembra que eu falei na aula passada sobre Coríntios? Nós somos templos individuais, mas dentro do corpo de Cristo, nós quando nos reunimos, nós somos templo. Entendeu? Individualmente, Cristo habita individualmente, mas Cristo habita em nós coletivamente, porque somos corpo. A mão não vai andar sozinha para a rua, irmão, senão você vai achar que a coisa é a coisa, né? Do família Adams, né? Nós somos igreja. Isso. Não, sozinho, não. Isso. Né? Então, E tem muita gente se enveredando. Aquilo que eu estava até falando com os irmãos aqui antes de começar a aula. Nós vamos falar isso agora em Tito, daqui a pouco em Tito. Paulo diz para o obreiro não tem que ser tão somente um defensor do Evangelho. O dever do obreiro é defender o Evangelho e combater os contradizentes. Então o obreiro ele tem que se defender e atacar. Esse negócio de só se defender, irmão, ficar só na retaguarda, a igreja vai perecendo, entendeu? O obreiro, além da defesa, ele tem que ter o ataque. O testemunho de Jeová vai lá e e você fica de braço cruzado e não ensina a igreja as verdades do Evangelho, eles vão ganhar, porque a igreja vai ver que você só está se defendendo. Ele diz, ele não tem argumento para refutar.
A igreja não é boba não, irmão, os crentes são espertos. Ele vê quando o obreiro não tem argumento. Mas qual é o dever do obreiro, do estudante, do pesquisador da Bíblia? Ele se defende da heresia e ataca, demonstrando que aquele argumento está errado, né? Aí Paulo também tem a exortação acerca da diligência no ministério. Ele chama a atenção no ministério, né? Ele diz até aqui, ele usa 1 Timóteo 4, 6, 7, 12 e 16. Propõe essas coisas aos irmãos: serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras fé e de boa doutrina que tem seguidos, mas rejeita as fábulas profanas, e de velhas exercita-te a ti mesmo na piedade. Ninguém despreza a tua mocidade, mas seu exemplo, deixa eu parar aqui, seu exemplo, no original, irmão, seu exemplo é as pessoas te imitarem. Paulo chama a atenção dos obreiros aqui: ser o exemplo dos fiéis. Eu quero que todos oram, mas eu não oro. Eu quero que todos estudam a Bíblia, mas eu não estudo. Eu quero que todos evangelizem, mas eu não evangelizo. Ser o exemplo dos fiéis, entendeu? Na segunda-feira, a última lição dos profetas menores, nós falamos até um pouquinho isso do meu primeiro pastor. Ele é muito radical em uso e costume, né? Muito mesmo, né? Mas foi o que eu falei para eles: ele pode ter as falhas dele no radicalismo de uso e costume, mas eu nunca cheguei num culto que não peguei aquele homem orando. Todo culto que eu chegava, ele estava orando, todo culto. E eu era geralmente o primeiro a chegar, porque eu morava na frente da igreja. Geralmente eu era o primeiro a chegar, eu que abria a porta, tudo. Eu cantava na mocidade, mas eu já abria a porta, arrumava as coisas, né? Antigamente, não sei se vocês lembram que tinha aquele negócio na frente assim, né? Eu ia lá, arrumava, tal, né? Não tinha água, eu apenas cantava na mocidade, mas eu já fazia isso. Então não tinha um culto que eu posso falar assim: eu cheguei e peguei meu pastor sentado contando piada. Todo culto que eu chegava, eu pegava ele orando. Então aquilo para mim foi um exemplo. Eu era um jovem que almejava o ministério e disse assim: então eu tenho que ser assim. Então, embora eu tenha as minhas fragilidades, mas eu procuro chegar antes do culto começar, para quando um irmão que fala um pouco demais, pegar e orando. Falando, o irmão, ele grita, ele esperneia, ele berra, mas eu chego na igreja e ele está orando, né? Seu exemplo, ele diz aqui, seu exemplo na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Ou seja, seu exemplo em tudo. Persista em ler. Irmão, isso aqui a igreja sabe quando o obreiro lê, irmão. O obreiro vai fazer uma leitura bíblica de uns 10 versículos. Na leitura introdutória se trupica tudo. Quem trupica na leitura é porque não lê. Porque quem lê, fala bem, ouve bem, se expressa bem. Persista em ler. Quem lê conhece. Quem lê muito sabe muito. E quem não lê nada sabe nada. Persista em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, a qual foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbítero. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo quanto os que te ouvem, irmão. Persevera na doutrina. Não é no costume, tá, irmão? Na doutrina cristã, na doutrina da palavra. Persevera sendo fiel no tratado, no ensino, em todos os aspectos. Porque que nem ele diz aqui, você vai salvar tanto a ti quanto os que te ouvem.
Aí ele fala aqui, né, tem aqui, rejeitando as fábulas, exercitar a piedade, ser o exemplo. Que nem diz aqui, ó, ser exemplo significa servir de guia, modelo, padrão e espelho. Ser o exemplo. Não despreze o dom. Não desprezar o dom ou ignorar o dom ministerial é que estava sobre ele, mesmo que alguém tentasse inferiorizá-lo. Ou seja, não despreze o dom. Cuida de ti mesmo, é cuidar, prestar atenção em si mesmo e na doutrina, buscar um desenvolvimento ministerial, cuidar de si mesmo e cuidar da igreja. Essas fábulas, aquilo que eu já disse, são histórias e mitos. Piedade é uma vida de devoção a Deus, né? E é isso que Paulo nos chama a atenção. 1 Timóteo, alguma dúvida nesse capítulo? Tranquilo? Vamos mudar a marcha para o segundo. As qualificações espirituais e a ética da liderança. É cardo grosso, tá, irmãos? Eu não sei como está seu estômago espiritual, né? Mas se você está acostumado a comer papinha, está faltando alguns hoje, né? Que pena, acho que vai assistir o vídeo. Se você está acostumado a comer papinha, vai começando a comer um feijãozinho amassado, né? Vai engrossando a comida aí, irmão, porque você está estudando Bíblia, você está sendo um biblista. Biblista é quem estuda a Bíblia. Então você vai ver que existem algumas situações na Bíblia que a situação é pesada. Vocês vão ver, por isso que eu até falei para o pastor, da nossa grade começar com o Novo Testamento, porque você vai ver que o Deus do Antigo não é outro Deus, é o mesmo Deus, mas no Antigo Testamento o cardo é grosso, entendeu? Jesus deu uma aliviada, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde e toma o meu jugo, né? O jugo de Jesus é leve, irmão. Mas você vai ver que no Antigo Testamento o jugo é pesado, e há muitas pessoas que acham que o Deus do Antigo Testamento é outro Deus. Parece que não é o mesmo Deus, né? Mas nós vamos chegar lá. No outro núcleo nosso, nós estamos terminando o Antigo Testamento. Mas, na realidade, nós terminamos agora Malaquias, né? Parece que é outro Deus, mas não é. Há um só Deus, entendeu? Mas nós vamos chegar lá, o porquê Deus agia daquele jeito no Antigo Testamento. Aqui ele vai falar sobre a devoção cristã, né? A devoção cristã tem um espaço nos escritos de Paulo para o jovem Timóteo. No capítulo 2, o apóstolo dos gentios orienta o seu jovem ministro a levar uma vida de devoção através da oração, deprecações, intercessões de graças, para assim que o seu ministério fosse frutífero. Aí ele diz aqui, né? A devoção cristã na prática da fé em Cristo, que consiste na leitura da Bíblia, oração, meditação, na reverência e na adoração. Por isso que ele diz assim, admoesto-te, pois, antes de tudo, que façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça, para quem eu conheço só? Para quem eu gosto só? A todos os homens. Nesse versículo, Paulo ensinou a Timóteo que a liderança espiritual da igreja precisa marchar em oração, buscar a direção do Espírito Santo. Com as riquezas de palavra, o pastor John disse: uma vida de oração persistente e eficaz é uma prova consistente do que uma pessoa é chamada por Deus ao ministério. Eu não me lembro se eu disse a vocês aqui, ou se foi lá, se foi na igreja. É tanta coisa que a gente fala, irmão, que nem sei onde falo mais, né? Mas quando eu casei, faz 19 anos, 2 meses de casado, eu fui levado a diácono. Mas o meu pastor na época, que é esse meu pastor que eu falei para vocês, se você não orasse 1 hora de joelho do lado dele, o seu nome era tirado da lista. Tinha que orar no mínimo 1 hora, porque ele orava de 3 a 4 horas. Então, se você não puxasse pelo menos 1 hora de oração, para ele não servia nem para diácono. Então, o diácono tinha que orar pelo menos 1 hora. Se não orasse, é claro que estou falando coisa de 20 anos atrás, né? Mas Deus mudou?
Por que antigamente era batismo com o Espírito Santo, só dependia do pregador? Não, irmãos, a igreja em geral orava. Então o pregador não poderia conhecer hermenêutica, exegese, nada, mas ele falava que Jesus é bom e batiza com o Espírito Santo, estendia a mão, Jesus batizava. O poder não estava só sobre ele, o poder estava sobre a igreja. Você está entendendo? Então não é um homem fazendo a obra, há um conjunto. As orações, sabe como as orações é comparada? As lagos. Você sabe como que forma a chuva? Vocês sabem, né? A chuva é um calor intenso, que os rios, as águas dos rios vão, né? E as nuvens se enchem, aí o que acontece? Então não depende de um riozinho, de uma poça d'água, depende de um contexto geral para se chover. Você está entendendo? Assim é em Deus, irmão. Se uma poça só, eu sou uma poça, você é uma poça, cada um de nós é uma pocinha da água. Se uma pocinha só começar, vai. Agora, se todos nós começarmos, aí chega uma hora, irmão, chega uma hora que a chuva desce. Você está entendendo? Então, uma andorinha só não faz verão. A Bíblia diz, Atos 1,14, que todos perseveravam unânimes nas orações e nas súplicas, junto com eles as mulheres e Maria, mãe de Jesus. Você está entendendo? Todos juntos. E Lucas foi ousado, né? E junto com ele as mulheres, né? Para não falar que as mulheres não estavam fora, junto com eles as mulheres, né? Então ele fala aqui, deprecações, súplica de perdão. Ou seja, como que você vai entrar? Estamos estudando o tabernáculo, não é não? Como que você entra? Como que o sacerdote poderia entrar no tabernáculo sem passar pelo altar? Tem que passar pelo altar, tem que ali sacrificar. Então diz aqui, o perdão, tem que ter o perdão primeiro. Como que você entra na presença de Deus sem reconhecer as suas fraquezas, sem pedir perdão? Orações, conversar com Deus, intercessões, rogar a Deus em prol de outros, ações de graça, gratidão. Tem gente que só pede, né? Faz uma lista de supermercado. Jesus, eu quero, cura, salva, liberta, restaura, levanta, né? Aí na hora de agradecer, em tudo dai graças a Deus, porque essa é a vontade de Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O Salmo 100 diz que é para nós entrarmos na sua presença com ações de graça. Vou entrar na presença. O Dr. Mike Murdock, ele diz assim, antes de você tirar um grande período de oração, você vai tirar um período aí de pelo menos 1 hora de oração, antes de você entrar dentro desse período de oração, ele aprendeu com o pai dele, que é um pastor de 95 anos, que ora fielmente todos os dias, de 5 a 6 horas. É um pastor americano de 95 anos de idade, que ora todos os dias, de 5 a 6 horas. Ele disse que ele aprendeu com o pai dele, antes de orar, vai cantando um louvor a Deus, adorando. Você vai dobrar o joelho, vai cantando um hino bem calminho, aí você entra na presença dele. Salmo 100, entrai na presença do Senhor com louvores. Amém? Os deveres das mulheres na Bíblia. Esse Paulo era machista, irmão Hermes. Não é assim que muitos dizem que Paulo era machista? Olha o que ele diz aqui, Paulo em sua carta a Timóteo apresenta importantes orientações de como as mulheres deveriam se portar perante a igreja e aos não crentes, nos que refere aos seguidores, aos seguintes aspectos: visual, espiritual, conjugal e moral. Traje honesto, pudor, modéstia e sem ostentação. Vamos dar uma parada aqui? Traje honesto. Paulo ensina que as mulheres deveriam se vestir com... Irmão, vamos analisar bem esse texto. Paulo não está dizendo, se vista assim, se vista assado, assim. Não. Com decência, pudor. Tem tradução que diz assim,
que as mulheres se ataviam com honestidade. O que é se ataviar com honestidade? Um bom senso, entendeu? Vocês já sabem disso, que o homem é atraído pelo que vê. A irmã está com a saia lá no pé, está de saia, mas né? Então, a irmã não tem um corpo tão escultural, mas senta tirando foto. Ela tinha um problema sério, irmãos. Pastor, creio que o senhor já enfrentou esses problemas dos jovens com as irmãs de frente um para o outro. A esposa do segundo pastor da igreja, ela sentava tirando foto da mocidade, e era uma briga. E para falar, Aconteceu vários casos, em geral, esses 2 dias atrás nós fomos para caso desse. Nós orientamos a mulher, o pastor, que deve falar. isso, O pastor às vezes falava, não, tem uns problemas lá. Nós fomos lá, entre outras coisas, como resolver a comissão de ética, e orientamos a esposa do pastor falar, no momento certo, falar. isso, E outras igrejas de Taubaté, não sei se você já viu, se você entrega aí, eles usam. tenho, isso, para Sempre fica aquela cadeira vazia. Uhum. Às vezes é festa e o pessoal não quer sentar ali pelo vestido. Isso, tem aquele, Então aí algumas igrejas estão falando. isso. Na realidade, se tem isso, porque às vezes não há um bom senso, né? É por isso que eu falo, está na palavra, não está dizendo roupa A, roupa B, roupa C. É bom senso, irmão, bom senso, entendeu? E não é culto de uso e costume, né, pastor? Que nós estamos falando. Não. Bom senso, aqui tem poucas irmãs, então é problema, né? Mas é bom senso, bom senso. Mas hoje já tem empresas que, se a pessoa for com a roupa que vem para a igreja, já tivemos vários casos, a empresa não queria. Não quis. Isso. Só que aí esse traje também não está na igreja. É. Tem que haver um senso de equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio, irmãos. Pudor. Paulo ensina que a vestimenta da mulher cristã precisa ser usado com responsabilidade, ética e juízo. Modéstia. Paulo ensina que a mulher cristã deveria repugnar as práticas imorais, extravagantes e desonrosas. Sem ostentação, Paulo ensina que as irmãs precisam se vestir com equilíbrio, sem exagero e sem ostentação. Aí Pedro, nós vamos estudar ali Pedro fala do uso das joias extravagantes, dos frisos nos cabelos. Nós vamos dar isso, as mulheres faziam seus belos penteados e usavam frisos de ouro no cabelo, ou seja, a atenção dos cabelos era mais chamada do que o próprio Cristo. A ostentação, entendeu? Comprei um vestido $300 mil, né? E vai na igreja. A igreja, né? Hoje, graças a Deus, eu me lembro perfeitamente isso, irmão. Não sei se o senhor vai lembrar disso, mas antigamente falava assim: vamos na sede. Todo mundo dizia: na sede eu não vou, porque é uma passarela. As irmãs gostam de se mostrar os seus vestidos, seus cabelos longos, não era assim? Né? E não sei o que. Hoje parece que acabou um pouco com isso, né? Acabou até os vestidos longos. É difícil, não tem como. Tem que ter um bom senso mesmo. Aqui, eu já vi algumas pessoas pegar essas partes aqui, né, sobre exagero no pulso. Aí as pessoas falam que não se pode usar pulseira, relógio. Não.
Não, em nenhum texto neotestamentário está escrito que não se pode. Tudo há um equilíbrio, né, pastor? Tem que ter um equilíbrio. A igreja é composta de doutrinas e os Bons costumes. E o regulamento interno, né? Se você pertence a uma igreja com regulamento interno, não pode usar brinco, por exemplo, o seu dever é não usar brinco, porque você quer pertencer àquele ministério, né, pastor? Regimento interno. Se você sabe que aquela igreja, eu já falei para vocês aqui, se você sabe que aquela igreja não pode usar tal vestimenta ou ter uma tal atitude, então nem congregue lá, porque você vai, né, vai dar problema. Há uns 10 anos atrás, em Cuiabá, Assembleia de Deus lá. Era uma Assembleia de Deus, mas ainda mantém alguns costumes. Aí, uns 10 anos atrás, mandou um convite com uma dupla de cantores aqui da nossa sede. Um irmão autor forte, tocava viola, e minha esposa dele. Só que ela tinha franja. Aí, ela ia fora, o pastor lá comunicou com o Taubaté. Primeiro precisou ser liberado. O pastor Ziguel, claro, liberado. O pastor só tem um probleminha, é que aqui no nosso campo não se usa franja. E a irmã tem franja, mas não tem problema. Fala para ela pegar umas ramonas, grama, né? Isso. Aí pega aqui, assim, traz aqui. Aí eu assisti ela treinando com as irmãs na sede lá. Aí colocando por aqui, botou os gramas aqui, puxou um pouquinho aqui, tampar. Aí olhou, mandou a foto para lá. Aí eu, não, mas dá passar, assim dá, fica bom. Mas ela tem que fazer isso aí para poder cantar lá no grande templo lá, 22.000 pessoas sentadas. Então a Assembleia de Deus lá. Tem que estar de acordo com Nós aqui não tinha problema, mas lá, isso. lá não aceita naquela época, hoje não sabe. É isso que eu falo, os irmãos que pregam, né? Quando eu vou pregar em determinado lugar, eu procuro saber do costume da igreja local, para não passar vergonha e não haver um constrangimento. Como que é? Que, né, chama para frente para orar. Isso, tem que respeitar, embora você não concorde, mas você vai lá pregar, você tem que seguir o que aquela igreja diz, entendeu? Para não trazer escândalo, né? Porque nem todos têm uma estrutura, né? Isso. Mas aí Paulo diz aqui também, 1 Timóteo capítulo 2, do 10 ao 15, diz aqui, servir a Deus com boas obras, maternidade, fé, amor e santificação, e vida piedosa. Sobre a mulher, ainda na espiritualidade feminina, se manifesta nos serviços que realiza em prol do reino de Deus, quando uma mulher trabalha na seara do mestre. Deus faz crescer, muitas mulheres ajudaram na prosperidade do ministério paulino. A mulher desfruta da salvação, maternidade, fé, amor e santificação. A mulher desfruta da salvação quando permite que o Redentor Jesus Cristo nasça em seu coração. A maternidade também é uma bênção de Deus. Para isso, o apóstolo Paulo é fundamental que o coração da mãe seja regado pela fé, caridade e santificação, uma vida piedosa. A mulher piedosa desenvolve uma vida de plena comunhão com Deus, por meio da oração, meditação e boas obras sociais, pois a igreja é o local adequado para as mulheres crescerem espiritualmente. Aqui Paulo está traçando o perfil das mulheres, já ele pega nos homens, não se preocupa não, irmãos, se preocupa não. Aí ele fala sobre outros aspectos das mulheres, no caso da submissão. A submissão da mulher no casamento não significa escravidão ou exploração. O apóstolo Paulo, embora fizesse questão de destacar a liderança masculina dentro do lar, não tem objetivo de inferiorizar as mulheres. É necessário ressaltar que Paulo não proibia que as mulheres profetizassem e ensinassem. Parece-nos que, por questão cultural, Paulo tem o cuidado de colocar as mulheres na linha de frente da igreja, e é bom esclarecer que em nenhum momento ele diminuiu, inferioriza o trabalho feminino. Pelo contrário, se não fosse os esforços de algumas mulheres, o ministério de Paulo teria
sofrido quedas irreparáveis. Ah, não pode falar na igreja, não pode pregar, não pode ensinar, a mulher tem que ficar calada. O texto é bem claro. Lugar específico, situação específica, época específica, mas nunca proibiu o ministério feminino, entendeu? Tem lugares ainda na Assembleia de Deus que o irmão não pode subir no púlpito, não pode pregar. Eu já vi, vai convidar congresso das irmãs, vai convidar a irmã fulano, não, mulher pregando não. Eu já vi isso. Nem ensino e nem pregação. Alguns lugares, né? Alguns lugares. Entendeu? Quem que assumiu no lugar do rígido Davi Miranda? Ereni Miranda. Olha que lá, você está entendendo? Então, você tem que analisar todo o contexto, o porquê foi dito isso, situação, entendeu? Irmão, esse texto não se aplica no Brasil nunca. Não pode pegar esse texto e você querer aplicar no Brasil, não tem jeito, está fora de cogitação. Aí fala aqui também sobre as mulheres, né? Honestas, não maldicentes, sóbrias, fiéis em tudo. A mulher cristã necessita ser marcada pela honestidade. Eu vou dar uma corridinha aqui por causa das horas, irmãos. Não maldizente, não convém a mulher cristã caluniar, difamar e amaldiçoar as pessoas. Falar mal dos outros não pode ser uma prática da mulher evangélica. Meu Deus, quantas das vezes nós não ouvimos? A língua é maior que o cabelo. Jesus descrente, entendeu? Né? Paulo está traçando a situação sóbrias. As bebidas embriagantes devem passar longe dos lábios da mulher cristã. Segundo Salomão, o vinho é escarnecedor, e a bebida forte, alvoroçada, todo aquele que neles errar nunca será sábio. Fiéis em tudo. Ser fiel em tudo significa que a mulher regenerada por Deus é conhecida pela sua fidelidade, pela sua confiança em todos os aspectos da sua vida. Essa virtude é salutar ao casamento, emprego, relacionamentos, família, sociedade e igreja. Fiéis em tudo. Agora Paulo ele vai falar sobre as qualificações ministeriais. Jesus. As qualificações do bispo. Paulo fala sobre o bispo. Na realidade, o bispo é um pastor, um ancião, um supervisor, um presbítero, um líder. As Assembleias de Deus no Brasil não têm costume de falar de bispo, do bispado. Isso não é um costume assembleiano, mas existe bispo sim. Está bem claro aqui, ó, o bispo é um supervisor, é um pastor de pastores, é aquele que cuida de uma determinada região, entendeu? Timóteo foi bispo de Éfeso, né? Ele diz aqui, homens separados por Deus com autoridade para supervisionar diversas igrejas em uma área geográfica. Quais são as qualificações dele? Primeiro, manter-se irrepreensível. O que é ser irrepreensível? Diz bem claro aqui, ó, conforme o apóstolo Paulo, o bispo, pastor, deve ser um homem de caráter acima de qualquer acusação. Irrepreensível, que não haja repreensão. Ele é repreensível nisso, está desqualificado. Ser marido de uma só mulher. Ih, complicou. Não vou explicar muito isso aqui não, tá, irmão? Aí vocês exegetas, não precisa muita explicação, né? Convém um obreiro ter duas mulheres? Que nem outro dia um irmão perguntou para mim assim, de um obreiro aí, né? E aí, irmão, ele está com duas mulheres ainda? É um obreiro aí. Falei, irmão, graças a Deus não sei da vida dele não. A minha já está difícil, rapaz.
Apresente-se vigilante para o apóstolo diante das tentações que assolam o ministério. O pastor necessita manter-se sempre atento para não cair na cilada do diabo. Mostre-te sábio, significa que o pastor precisa ter autocontrole e mente pura, a fim de não deixar levar pelas pressões e sedução da vida. Ser honesto. Paulo é rigoroso com afirmar que o líder precisa ter um caráter e uma moral limpos. Ser leal e sincero em todos os negócios. Meu Jesus dos crentes, irmão. Em todos os negócios. Rapaz, quanto cambalacho nós não vê por aí. Rapaz, já passou uma, viu? Passou uma biografia na minha cabeça aqui agora. Já falei aqui, né? Ser honesto. Ser hospitaleiro. O obreiro tem a capacidade de acolher as pessoas que procuram e carecem do seu apoio. Hospitaleiro, apto a ensinar, irmãos. Meu Jesus, o líder tem que ser capaz de ensinar e educar o rebanho na palavra de Deus. A educação cristã é a prioridade do ministério pastoral. Camarada quer ser presbítero, mas não tem a moral de trazer o ensinamento, não é capaz de manejar a palavra da verdade, não esquadrinha. Quer ser presbítero para quê, irmão? Para enfeitar o púlpito. Seja honesto, não sou apto, como diz a palavra, de ensinar. Vai ser presbítero para quê? Para ter uma credencial? O irmão, traz o culto de ensino hoje. Não dá, eu não tenho dom de ensinar. Ninguém está perguntando se você tem dom de ensinar. Ter dom de ensinar é uma coisa, você trazer o ensinamento é outra. É até para pregar. Rapaz, que isso, irmão? Nós já falamos isso aqui, né? Irmão, dá para pregar a palavra hoje? Opa, é agora? Já dá aí, já que eu. Você vai pregar o que, irmão? Não sei, tem na minha aljava tem algumas flechas aqui. Você está entendendo? Estamos aí. Não é isso. Outro dia eu fui pregar e esqueci a Bíblia, irmão. E aí, não vou pregar? Mas tinha uma lá da senhora dentro do carro lá. Bíblia é Bíblia, irmão. Entendeu? Pastor, eu não vou pregar, não estou com a minha Bíblia. Isso, entendeu? Pastor, mas daí tem que a pessoa que está na frente tem que ter essa visão também, porque hoje em dia consagrando para agradar os outros. Vai consagrando, vai enchendo tudo de jeito. Tem mais cacique índio, tem lugar aí. Tem uns 20 touros sentados ali. E pouca. Não dado ao vinho. Paulo orienta que o ministro do evangelho não deve permitir a bebida alcoólica ou escravize. Dever pastoral consiste em orientar as pessoas a se manterem distante dessa prática. Não deve ser espancador. O pastor não pode ser um homem que trate a esposa e filhos, a igreja, a sociedade com rancor de espírito e violento. O amor e o carinho permeiam a senda pastoral. O carro fechou o outro ali, já para, já fecha, já cai no braço, no judô. Hoje a moda é jiu-jitsu. Obreiro, tem lugar que obreiro que não faz jiu-jitsu, não é de Deus.
Entendeu? Irmão, segundo a psicologia, tudo aquilo que você fica muito tempo fazendo, olhando e observando, aquilo faz você fazer. Porque o homem querendo ou não, irmão, o homem ele tem essa mania de repetir o que ele muito vê, muito ouve e muito, você está entendendo? Então se o camarada fica ali 2, 3 horas numa academia, só no jiu-jitsu, ele pega o carro, vai embora, o cara fecha ele, sai já, você acha que ele vai pregar a palavra, irmão? Você está entendendo, irmão? Me perdoe, eu sei que é fã aí, mas eu não concordo. Você não precisa concordar comigo, estou falando que eu não concordo. Se alguém vier perguntar para mim, eu não concordo, eu tenho minha opinião, cada um, né? Aqui atrás ali que não se dá ao vinho. Você vai pegar, você também é minha esposa aqui, ó. Minha esposa foi levar um dia com uma irmã ali. Disse, vou conhecer um pastor isso aí. Eu ouvi das mistérios ali, uma das mistérios. Aí chegou lá, falou, meio linda lá, perguntar, faltou um vinho, a mulher chegou, chegou, não põe vinho aqui, mano, isso aqui lá. Minha irmã, não, sou servo de Deus, eu vou tomar, não, mas não dá um vinho, entendeu, irmão? Minha mulher chegou em casa e estava dizendo, irmão, você conheceu uma comunidade hoje em dia, a pessoa não pode vir de lá, um vinho, Então, complicado. É complicado. Já. Não ser cobiçoso de torpe ganância. Meu Jesus, essa expressão significa que o pastor não pode ser amante do lucro e muito menos ter espírito de mercenário. Ao administrar o dinheiro da casa de Deus, o pastor deve portar-se com integridade, transparência e ética. Ser moderado, esse vocábulo significa que a missão pastoral exige moderação, equilíbrio, gentileza nas decisões e no trato com os irmãos da igreja. Moderado, irmãos. Não ser contencioso. Para o apóstolo, o obreiro, não convém ter uma mente voltada a brigas e contendas. Tem gente que é contendeiro, irmão, qualquer coisa ele está no rabo de arraia, está envolvido em briga, está envolvido em discussão. Primeiro problema que tem, o nome dele está na lista, lá na frente. Não ser avarento. O pastor não pode ser amante do dinheiro, o pastor é digno do seu sustento, mas isso não deve gerar arrogância e obsessão pelas cifras monetárias. A avareza, nós já falamos aqui na outra aula que a avareza ela chega a ser idolatria, né? Pessoa avarenta e se torna um deus para ela, o dinheiro se torna um deus, porque é tanta avareza que só Jesus dos crentes para ter misericórdia. Avarento. Ser governante da sua própria casa. O pai que assume o episcopado, o ofício pastoral, precisa ser cuidadoso na administração do lar. O governo familiar transmite o sentido de liderança, amorosa, atenciosa para com a esposa e filhos, que adianta cuidar da igreja e descuidar da família. O governo familiar é importante para o sucesso ministerial. A primeira igreja que o pastor deve cuidar é a sua casa. Por isso que eu não concordo. Eu já vi pastores sendo consagrados e a mulher não é crente. Como que o cara é consagrado a pastor e a mulher não é crente, irmão? A mulher, a esposa não é crente. Como que ele vai ganhar os de fora se a de dentro não está ganho? Então é complicado. Não ser neófito. Neófito é o recém-plantado, o novo convertido. Não pode ser pastor. Novo convertido, irmão, pessoa recém-plantada, tem pouco tempo na fé, vai consagrar ele, para quê? Vai se desviar, vai dar problema. E o texto, o Paulo fala sobre até que ele vai cair no laço do diabo, é perigoso, ele se ensoberbecer e até cair no laço do diabo.
Então, complicado. Apresente o bom testemunho. A conduta do pastor deve ser santa dentro e fora da igreja. Tudo isso para se evitar escândalos. Não é só pastor dentro da igreja, tem que ser pastor dentro e fora da igreja. As qualificações do diácono, em 1 Timóteo 3, do 8 ao 13, o apóstolo apresentou as qualificações essenciais do diácono: ajudantes e servidores à disposição para atender as necessidades específicas da casa de Deus, dentre elas assistência às viúvas, e disse que eles não deveriam ter uma língua dobre, fofoqueiro. Deixa eu parar aqui. Meu Deus, irmão, tem uns lugares aí que você quer saber da fofoca, vai lá no meio dos cooperadores dos diáconos. Quer saber da primeira, irmão? Você está sabendo de alguma novidade aí? Não. Mas espera aí, eu vou ali no meio dos diáconos ali, que já eu sei. É claro que isso é lá no Cidade Jardim, irmão. Vamos lá. Paulo estaria evitando que Timóteo consagrasse pessoas desonrosas ao ministério diaconal. Aí que ele fala aqui, o que a igreja de Deus deve ser? Coluna e firmeza da verdade. Diz aqui, o apóstolo Paulo mostra a carta a Timóteo que o propósito de Deus para com a igreja é que ela seja sustentada da verdade evangélica nesse mundo, uma coluna firmada em Cristo. Isso aqui é coluna, irmão, a igreja tem que ser isso aqui para o mundo, coluna da verdade. Mas tardará para que o saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Na realidade, a igreja é constituída de pessoas regeneradas, que são sal e luz do mundo, para mostrar para os outros que o Deus a qual ela serve, e ainda mais os obreiros. Daí ele pega aqui sobre a ética do obreiro, em 1 Timóteo 5 e 6, ele define o que? Diz aqui, orienta Timóteo sobre a maneira correta de trabalhar e ensinar determinadas pessoas, porque a igreja de Éfeso era composta de anciões, jovens, mulheres, idosas, moças, viúvas, presbíteros, senhoras, escravos, ricos. As orientações paulinas são repletas de lições de ética ministeriais. Ele fala aqui sobre os anciões: não repreende asperamente, mas admoesta como os jovens, admoestar como os irmãos, as mulheres idosas, admoestar como mãe, as moças como irmãs, as viúvas, tratar com honra, os presbíteros, é digno de dupla honra. Presbítero, digno de dupla honra. Não aceitar acusação contra eles, sem 2 ou 3 testemunhas. Irmãos, vocês que são futuros, você viu o presbítero tal? Tem 2, 3 testemunhas? Não vi. Tem 2 ou 3 testemunhas dessa situação do presbítero? Não tem. Então, irmão, hoje em dia você pode não ter 2 ou 3 testemunhas, mas você tem um vídeo, você tem uma fala, você tem uma conversa, você tem, pastoreava uma igreja alguns anos atrás, uma jovem de 16 anos, não me lembro se eu falei a vocês. Aí o namorado dela me procurou e disse: pastor, preciso conversar com o senhor. Eu falei: por quê? Sabe aquele pregador que está indo direto na nossa igreja lá? Um pregador aí começou a frequentar muito a igreja sem a esposa, um pastor aí de um ministério. Eu falei: sei. Então, é o seguinte, ele pediu amizade para minha namorada no Face, de 16 anos, e tá, somebody love ela. Eu falei: irmão, me perdoa, mas você tem prova? Não, tem a conversa no Facebook. Abre lá. Abriu. Vamos imprimir 40 páginas. As conversas do cara. Imprimi. Depois de algum tempo mostrei para o pastor que era do ministério dele. Ele até mudou de pinda, está bem longe. Um outro obreiro também não muito longe, com o WhatsApp com a esposa de um outro obreiro. Falei: irmão, mas por que você não falou ainda para o pastor dele, pastor presidente, pastor responsável por ele? Não, eu estou esperando, porque se ele fez isso com a minha esposa, ele vai fazer isso com a esposa de outro. Aí a gente reúne aí 2, 3 provas, conversa de WhatsApp, e
Então, é complicado essa situação, né? 2 ou 3 testemunhas. Senhores escravos, ele ensina os escravos a honrarem os seus senhores, e não desprezando os senhores que são crentes. Os ricos, ensina os ricos a não serem, no meu aqui também é apagado aqui, orgulhosos, altivos. Os ricos, Paulo ensina sobre os ricos isso. Alguma dúvida? Vamos agora para o tutano grosso, 2 Timóteo. Os perigos enfrentados pela liderança. Falei para vocês, Paulo escreveu a Timóteo no ano 67 depois de Cristo, é a última carta que Paulo escreveu. Paulo, aqui eu vou dar antes de entrar, eu só vou dar um pano de fundo para vocês. Em todos os 4 capítulos de 2 Timóteo, você vai ver Paulo tentando e fazendo o máximo para renovar as forças de Timóteo. No entanto, quando eu estudei em 2003 no IBAD essa matéria, as pastorais, o professor João Moreno foi que deu aula para mim de epístolas pastorais. Ele até deu um tema, se fosse colocar um tema em 2 Timóteo, qual o tema da carta? Ele diz assim: o tema da carta seria: não desiste porque Deus permanece fiel. Paulo dizendo a Timóteo, para Timóteo permanecer fiel. E aí eu preguei mais de 200 vezes esse tema, que o tema é bom. Aí eu catei esse tema e nos 4 capítulos de Timóteo. Olha o que Paulo diz a Timóteo na página 145: por esse motivo te lembro que te desperte o dom de Deus que há em ti, que foi pela imposição das minhas mãos, porque Deus não te deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor, de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participe das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Olha que Paulo fala, vou só destacar 2 coisas aqui: despertar o dom e não se envergonhar do Evangelho. Entendeu? Paulo fala para quem despertar o dom? Timóteo. Paulo não fala para o Espírito Santo despertar o dom. Paulo fala para Timóteo despertar o dom. Porque se eu fiz o dom dormir, irmão, quem tem que acordar ele? Irmão, e aí, Deus usava você, rapaz, eu vejo que você está meio... Não, quando Deus quiser, Ele desperta em mim. Não ora, não busca, não jejua. A cada 15 dias aparece na igreja. Que agora, antes era só os domingos. Agora, estamos numa nova era. A cada 15 dias. Daqui uns dias vai ser só na ceia. O camarada peca o mês inteiro, quer cear ainda, né? Infelizmente, né? Misericórdia. Mas então, irmãos, Paulo fala para Timóteo despertar o dom, e que Deus não deu o espírito de temor, mas de fortaleza, para despertar o dom. Ele diz aqui também, devido às pressões e às perseguições na igreja, principalmente por parte de alguns crentes, obreiros mais velhos, não aceitavam a sua liderança. Irmão, sempre vai ter alguns que não vão aceitar. Você está entendendo? Sempre vai ter alguns que não vão acreditar. Mas Deus vai mostrar que Ele é com você. Você está entendendo? A gente pega Josué. Moisés morreu, Josué assume. Por que você acha que Josué ficou atemorizado? Quem que morreu? Quem era Moisés para o povo? Aí Deus de repente diz assim: agora é sua vez, ô Josué. Turminha aí não vai acreditar em mim não. Aí Deus diz para ele: assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Esforça-te, tem bom ânimo. Entendeu? Aí Deus provou que foi com ele. Primeiro passo: abriu o Rio Jordão. Aí alguém pode dizer: é mesmo, hein, rapaz? Deus abriu o mar para ele e abriu o rio para esse. Mas rio é menor que o mar. Aí se depara com Jericó, extremamente fortificada. Aí Josué capítulo 3, uma teofania de Cristo.
já te dei a cidade, rodeia, né? 6 dias, e no 7º dia dê mais 7 voltas, as muralhas, aí Deus mostrando, estou com você. Os sinais vão evidenciar que Deus o colocou. Os mais velhos podem não acreditar, mas o próprio Deus se encarrega quando há uma direção divina. Paulo confronta esses desânimos espirituais que atingiu o jovem pastor Timóteo por uma palavra de exortação ao reavivamento do ministério, pois o apóstolo não desejava que Timóteo fosse aprisionado pelo espírito de temor, covardia. Ou seja, a pressão é tanta que a pessoa vai, né? Ela vai recuando, né? Paulo continua advertindo Timóteo que não se envergonhar do testemunho de Cristo, mas para participar das aflições, não se envergonha, porque às vezes no momento da luta, da angústia, da perseguição, como era ferrenha nessa época do primeiro século, a pessoa poderia desanimar e negar Cristo. E os historiadores afirmam, não está no nosso livro, mas a história, como nós estamos na sala de teologia, não tem problema falar disso, entendeu? A história diz que Timóteo estava muito desanimado mesmo quando Paulo escreveu 2 Timóteo. Ele estava totalmente para baixo mesmo. Então essa carta que Paulo escreveu foi para... E Paulo contava com ele em Éfeso, entendeu? Daí está aqui, o perigo da fraqueza no ministério. Timóteo 2, 1-2, fortifique-te, meu filho, na graça que é em Cristo Jesus, e o que é de mim e de muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos também para ensinarem. Não tem como fugir, irmão. A expressão meu filho, percebemos a estima e a compreensão da paternidade espiritual que Paulo nutria em relação a Timóteo. Ou seja, você vê um filho seu na fé, alguém que você labutou, alguém que você investiu, alguém que você se dedicou, totalmente desanimado, totalmente apagado, totalmente... O que você deveria fazer? Investir, né? Está ali, para aquela pessoa reavivar, para aquela pessoa se levantar. Aí na outra página, página 147, ele diz assim, ó, em seguida o apóstolo alertou ao jovem pastor a ter cuidado com a sexualidade. Foge, pois, dos desejos da tua mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade, a paz com os que de um coração puro invocam ao Senhor. Foge. Rapaz, esse texto aqui eu me lembro da mensagem que eu preguei aqui na Santa Ceia. Não sei se algum dos irmãos estava aqui, mas quando deu esse texto falando para alguém fugir, para alguém cá, para alguém, né? Parecia que era uma revelação, não é não? Aconteceu aí semana passada, Isaías? Falei para minha esposa em casa ontem, o pastor tinha comentado com nós da reunião de obreiro, né? Do obreiro que infelizmente veio a não fugir, né? Aí eu falei, rapaz, a mensagem que Deus me deu na ceia cortou. Nos tempos de Paulo, o obreiro teria que cuidar da vida espiritual, moral e sexual. Em nossos dias o cuidado deve ser redobrado, afinal existe o selo de Deus para a igreja. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, o Senhor conhece que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. O obreiro aprovado é aquele que não se envergonha do Evangelho, mas maneja corretamente a palavra de Deus. O perigo da corrupção dos últimos dias. Olha o perigo. Olha o perigo que Paulo fala no capítulo 3 e 4 da segunda carta a Timóteo. Descreve a exatidão dos acontecimentos dos últimos dias. Com isso queria dizer que no tempo que se acede a vinda de Cristo, a igreja e a sua liderança precisariam se preparar para enfrentar os perigos: corrupção moral, social, familiar, doutrinária e espiritual. Aí tem esse quadrinho, né, nos últimos dias. A corrupção moral: amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos,
soberbos, ingratos, profanos, inconstantes, obstinados, orgulhosos, caluniadores, blasfemo. Paulo está falando isso da corrupção dos últimos dias, dentro de um sentido moral, a moralidade do homem, amantes de si mesmo. Meu Jesus dos crentes, o que é uma pessoa amante de si mesmo? Ele quebra aqui de cara os mandamentos, irmãos. Ama a Deus, ok, e o próximo? Se ele é amante de si mesmo, ele quebra o mandamento. O amante de si mesmo, eu tenho essa camisa furada aqui, vou jogar fora? Não, dou para o Luiz Henrique. Eu jogar fora, dou para ele. Eu me amo, então eu não uso, mas eu não amo ele mesmo, ele que usa a camisa furada. Mas se eu for cumprir o mandamento, o que eu faço? Eu usaria essa camisa? Sim, com certeza. Então eu abençoo ele, porque eu usaria. Você está entendendo? Então a gente vê, irmãos, que a situação dos homens nos últimos dias são quebras e mais quebra dos mandamentos. Entendeu? Aqui, ó, orgulhosos, caluniadores, blasfemos, profanos, ingratos só não é grato. A corrupção social, irreconciliáveis, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, irreconciliáveis, pessoas que não têm a reconciliação. Ô irmão, a fulana lá pecou contra você e ela quer fazer as pazes, pedir perdão para fazer. Não, eu não quero. Irreconciliável. Se a pessoa quer pedir perdão com você, irmão, você vai lá, reconcilia ela, abraça, aperta a mão, mas eu não quero conviver com ela, é outro papo. Você se associar com ela é uma coisa, agora você se reconciliar, o que Jesus disse sobre a oferta? Por que Deus não abençoa os crentes que são fiéis dizimistas? O que Jesus disse? Se na tua oferta você souber que alguém tem alguma coisa contra você, não é você contra ela, é alguém que tem alguma coisa contra você. Qual é o seu dever antes de apresentar a oferta? Reconcilia. Agora o crente, irmão, não sei, eu dou dízimo todo mês e o negócio não flui, irmão. Você está oferecendo o sacrifício de tolo, irmão, porque você sabe que tem 500 pessoas contra você, você não conserta com ninguém. Entendeu? Vamos para frente, que atrás vem gente. Corrupção familiar, sem afeto natural, desobedientes a pais e mães. Meu Deus, desobediente a pais e mães, irmãos. Será que isso não acontece hoje em dia? Desobediente a pais e mães? Aí eu pergunto para você, como uma pessoa que é crente, salva, batizado, fala em língua estranha, toma santa ceia e é desobediente a pai e mãe? Não honra os pais e as mães, pelo contrário, alguns defraudam, que nem o irmão falou lá, foi na casa da mãe, que é viúva, recebe a pensão, usou o telefone da mãe para ligar para o celular dos outros, aí na hora da conta, aquela bordoada na conta, e não é capaz de dar R$1 para ajudar a pensionista, e está lá rodopiando num pé só na igreja. Tem muitos valores que tem que ser revisto, irmãos. Você está entendendo? Isso é cumprimento da palavra de Deus, não. Mas no meio do evangelho não pode acontecer isso. Não pode. Não, no meio dos evangélicos acontece, irmão, que não acontece no meio dos filhos. Cumprimento da palavra, mas eles não podem deixar isso entrar junto na igreja. Que se cumpra na vida do outro, irmão, não na minha. Ó, cumprimento da palavra, por se multiplicar a iniquidade, amor de muitos, não o meu. Você está entendendo? O amor de muito pode esfriar, mas o meu não. Hoje em dia tem muito aí, pessoal, mas é cumprimento. Porque cumprimento você vai deixar lá dentro da igreja.
Não, né? Mas nós podemos se assustar, né? Não. Por isso que a palavra tem que ser ensinada como ela é. É o que nós estamos fazendo aqui, ó. Nós estamos labutando e esmerilhando a palavra sem rodeio. Entendeu? Vocês são estudantes, já estão aí no 5º livro. Eu creio que já deu para dar uma sacudida na figueira, né? Para dar uma despertada na terra, irmão. Entendeu? Os mais novos na fé aí, não se escandaliza não, que a gente quer que você fique. Irmão, eu falei aqui ontem até para os irmãos ali, me converti há 21 anos atrás, o culto de doutrina era porta fechada, e o pastor trazia um taco de beisebol desse tamanho para dar na costa dos crentes, irmão. E eu nunca desviei, irmão. Não podia usar bermuda, camiseta regata, Ray-Ban e nem boné para trás. O dia eu coloquei o boné para trás, o irmão vira para frente, senão você vai ser disciplinado. Boné para trás, irmão. Não podia usar. E eu era muito louco, né? A vida minha era usar boné para trás, irmão. Você está entendendo? Eu já falei aqui, né, que o irmão aqui está igual o Paulo, ele está imitando Paulo. Paulo diz para ser imitador, ele imita Paulo, né? Mas na minha época, se alguém imitasse Paulo assim, era disciplinado. É claro que não tem base bíblica para isso, mas era o regimento interno da igreja. E ninguém desviou, irmão. Hoje em dia, se você falar para o jovenzinho, ó jovenzinho, não faz essa tatuagem não, jovenzinho. Eu vou congregar com o Zé ali, tá? Que o Zé ali deixou fazer uma tatuagem. Então vai lá com o Zé, irmão. Vai com o Zé, pode ir. Que nós vamos continuar falando que não pode fazer, né? Mas irmão, cadê a base bíblica, irmão? Quer discutir teologia? A gente entra. Não. Mas a maioria dos pastores hoje, às vezes, até vira, cara. Vira. Não, um diácono, um dia, na penúltima igreja que eu dirigi, eu vou sair aqui, irmão, tal, não sei o que e tal. Vem aqui, irmão, vou orar para você. Jesus é de Deus, irmão? Não, Deus falou comigo, porque Deus falou comigo. Deus falou com você? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, o Senhor falou com ele. Então ele está indo para outra igreja porque o Senhor falou com ele. Abençoe ele poderosamente, abençoe a família dele, leva ele debaixo da bênção, que ele seja uma bênção lá, Jesus. Amém, irmão? Pronto. Deus não falou com você? Então vai então, irmão. Irmão, teve um presbítero há 10 anos atrás que congregava com a gente, que o dia que ele foi pedir para sair, eu quase saltei rojão, irmão. Aí eu falei para o nosso presidente na época, falei, fulano foi para o ministério de ciclano. Irmão, graças a Deus nós não perdemos nada. Você está entendendo? Então, a gente aqui, quando você sair de um lugar, você tem que deixar um legado bom. Irmão, aquele irmão faz tanta falta no nosso meio, aquela irmã faz tanta falta. Mas o que vão falar de você quando você for congregar em outro lugar? Ou que você precisar mudar de cidade? Vou mudar de lugar, vou mudar. Você precisa congregar em outro lugar. O que vão falar seu? Graças a Deus, aquela tranqueira, foi tarde. Às vezes o cara vai ficar com vergonha de nem carta, ele vai pedir. Você está entendendo? Então, vamos para frente que através, gente. Corrupção doutrinária. Não sofrerão a sã doutrina doutores conforme as suas próprias concupiscências. É isso que o nosso irmão Sidney falou aqui, aquele sujeito lá, o Caio Fábio, o que tem de gente, porque doutores conforme as suas. Não, mas Caio Fábio disse isso, vai congregar com ele, irmão. Você está entendendo? A gente tinha um aluno na outra turma, o aluno da outra turma, a vida dele era falar assim, mas o Paulo Júnior fala isso, o Paulo Júnior falou aquilo, o Paulo Júnior disse isso. Falei, irmão, vai congregar com ele, vai fazer um curso teológico com ele, irmão.
nós somos pentecostais, não somos reformados e nem calvinistas. Agora, se você quer seguir a doutrina reformada, não fica no meio dos pentecostais, irmão, você vai dar problema. Ele é pós-tribulacionista, nós somos pré. Ele não crê nas evidências dos dons espirituais, e nós cremos. Então, se você quer continuar o curso, siga. Os camaradas começam a escutar essas coisas em YouTube, aí eles querem, você está entendendo? Não busca uma base nem nada, só porque isso. Não, aí vai nos púlpitos aí, irmão, ó, como nós estamos na sala de aula, eu estava no primeiro ano do IBAD, estava na segunda matéria, eu fui pregar na sede da Madureira, no culto de Santa Ceia, lotada a sede aqui na Campos Sales, e eu preguei lá, e eu me lembro até hoje, que eu tinha escutado uma fala de um pregador 5 estrelas aí, e eu catei aquela fala e pá, no meio da minha mensagem. Para mim estava tudo ok, né? Aí eu estava lá na aula lá, aí de repente chegou um jovem e disse: irmão, rapaz, eu sabia que tinha visto você em algum lugar, você pregou. Ele era interno do IBAD, ele morava na Vila dos Casados, né, que tinha antigamente. Você pregou sábado lá, rapaz, sobre isso, você falou isso. Eu fiquei curioso. Então ontem eu passei o dia inteiro na biblioteca aqui do IBAD pesquisando, para ver da onde que você tirou isso, e agora eu vi você aqui. Da onde você tirou aquilo lá? Falei: irmão, eu escutei de um pregador assim assado, e esse pregador é formado na onde? Falei: não sei. Falei: então, irmão, aí que está o problema, irmão, nunca mais eu catei informação e lancei sem fazer uma pesquisa antes. Porque se alguém, qualquer pessoa aqui, que nós estamos estudando no IBAD, sabe? Você catou uma informação daqui, se alguém questionar você, eu aprendi no curso médio de teologia do IBAD, eu tenho um livro do professor tal, na página, eu tenho. Você tem aonde? Mas ele falou errado, então eu aprendi errado. Você tem aonde você se refugiar, você está entendendo? Mas ali, irmão, foi uma lição de vida para mim. Nunca mais eu catei informação e falei, não. Eu cato alguma ideia, algum pensamento, filtro, vejo se tem fundamento, vejo se tem toda uma base. Se tem alguma base, eu concordo com o que falou. Se não tem, entra aqui e sai aqui. Vamos lá. Corrupção espiritual, aparência de piedade, mas negando a eficácia da sua aparência de piedade, enganando e sendo enganado, mais amigo dos deleites do que amigo. O que é aparência de piedade? Aqueles irmãozinhos, carinho de coitado, sabe? Usa até a gravatinha torta assim para falar que ele é muito coitado, né? Mas o fruto dele, irmão, é amargo. Paulo, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Com essas palavras proféticas, o apóstolo orientou ao jovem Timóteo que a igreja precisaria por tempos agonizantes, penosos, difíceis, duros, violentos e perigosos antes da vinda de Jesus Cristo. Paulo, uma vida vitoriosa e um final feliz. É o texto que muitos nós conhecemos, porque desde agora estou sendo oferecido por expressão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os quanto amam a sua. Paulo estava dizendo a Timóteo, verso 11, irmão, 2 Timóteo 4,11, Paulo diz assim, somente Lucas está comigo. Paulo estava vendo a sua morte só, mas ele diz, eu acabei a minha carreira, mas eu guardei a fé, e eu estou esperando o Senhor, o justo juiz, a qual me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os quanto o amam. Está entendendo? Melhor é o fim das coisas do que o começo delas.
Irmãos, tem gente que começa orando em línguas, mas acaba nas drogas. Tem gente que começa rodopiando na igreja, acaba no mundo. Tem gente que começa fervoroso. Vocês viram aqui, ó, no primeiro dia, eu pensei que nem ia caber todo mundo aqui. Melhor não é o fim, melhor não é o começo, melhor é o fim. Você está entendendo? Deus não vai analisar o nosso começo, Ele vai analisar se você foi até, tu porém vai até, quem for fiel até o fim, herdará coroa da vida. Então, vai até o fim. Vamos para Tito? A carta pastoral a Tito, escrita por Paulo na Macedônia entre 65 e 66 depois de Cristo, um período imediato posterior à sua liberação em Roma, tinha como objetivo maior aconselhar o pastor Tito, líder da igreja em Creta, localizado no sudoeste da Ásia Menor, no mar Mediterrâneo, a respeito da organização daquela igreja. Nesse capítulo verificaremos os desafios da liderança pastoral baseados nas exortações que Paulo deu ao pastor Tito, um homem que se converteu com as pregações paulinas e que naquele momento estava com a responsabilidade de dirigir uma igreja cheia de dificuldades e questões para serem resolvidas, como a consagração de obreiros, combater falsos ensinos e a conduta dos crentes perante as autoridades e a regeneração espiritual. Primeiro, a consagração de obreiro. Paulo pega pesado também com Tito. Ele fala tudo aquilo que Paulo fala, mas ele chega a pegar um pouquinho mais pesado. Ele diz que além das qualificações que já é apresentada em Timóteo, ele chega a dizer assim, ó, que os presbíteros tenham filhos fiéis. Alguma tradução está assim, ó, que os presbíteros tenham filhos crentes. Não estou entendendo. Olha aqui, Paulo, deixa eu ver como está essa tradução minha aqui. Filhos fiéis, filhos crentes. Por que Paulo está falando isso? Foi aquilo que eu falei a vocês. Filhos fiéis, aqui está filhos fiéis também, mas tem tradução que está filhos crentes. Como que eu vou ganhar o filho do Zé? Se o meu filho, aí o filho do Zé vai falar assim, ó, ô pastor, e seu filho? Então quer dizer que um pastor que não tenha filhos crentes, ele está desqualificado ao ministério? Espera aí, um jovem, uma criança, alguém até 16, 17, 18 anos, que está debaixo da tutela do pai, ele está debaixo da tutela do pai, irmão. Eu quero fazer coisa errada, está vendo a porta lá, ó? Está aberto. Fiéis, crentes. Filhos crentes. Você está entendendo? Mas o obreiro, não, irmão, de repente a pessoa se converteu, os filhos, já existiam os filhos, aí ele se converteu, ele buscou a Deus, ele foi consagrado, e os filhos não vieram para a igreja. Ele pode ser? Sim, ele pode. Por quê? Quando ele se converteu, já existiam os filhos, e agora para fazer a obra é só Deus. Mas o obreiro que os filhos nasceram no berço evangélico, nasceu no lar cristão, e às vezes há uma rebeldia, há uma situação, porque eu conheço situações, irmãos, que existem muitos filhos de obreiro. Eu estou pensando num caso aqui, não vou citar nome porque está gravando, pode dar problema, mas houve uma situação totalmente adversa por falta de repreensão dos filhos, por falta de repreender os filhos, se desviaram, entrou no mundo das drogas, numa situação. Isso quando não parte do pai ou da mãe, porque às vezes o pai quer corrigir, mas a mãe não deixa, ou a mãe quer corrigir e o pai não deixa. Aí entra. Você sabe por que o Cazuza entrou numa situação catastrófica no mundo das drogas e do homossexualismo? Porque os primeiros borrãozinhos
de maconha que Cazuza fumou, a mãe dele logo detectou. Isso está na biografia. A mãe ficou com medo de contar para o pai, porque o pai era rigoroso. O pai de Cazuza ficou com medo e encobertou o filho, escondeu, e foi escondendo a idético. A mãe ficou com medo do pai. Você está entendendo? Então, quando há um encobertamento, é um perigo, irmão. Os pais têm que falar a mesma língua, entendeu? Tem que falar a mesma língua, para o piazão saber quem manda ali. Quem... Isso. Eu me lembro até hoje que eu era diácono nessa época, e o pastor lá tinha um filho também pequenininho, assim, uns 5 anos, o menininho era uma benção, irmão. E tinha um outro mais velhinho de 8 anos, e eu na porta. Aí ele tinha o costume, porque o pai dele falava para mim, que era o pastor da igreja: não, pode catar o meu filho e levar no colo da minha esposa. A irmã não gostava muito, sabe? Mas o pastor, então, ele saía correndo no corredor da igreja, mano. Na hora que ele me via assim, ele já corria para a mãe dele, porque ele sabia que eu tinha ordem do pai dele para catar ele e levar no colo da mãe. Entendeu? Então, né, a mãe não gostava muito, mas o pai era o pastor e deu ordem, então, vamos lá. Isso, entendeu? Vamos lá. Então aqui eu estou sintetizando aqui, irmãos, por causa das horas, tá? Na ilha de Creta havia muitos falsos mestres que ameaçavam o desenvolvimento espiritual dos irmãos cretenses. Isso levou Paulo a orientar Tito sobre a necessidade de os obreiros conhecerem as características dos falsos profetas e combatê-los. Aí ele diz o que? As características dos falsos profetas: desordeiros, faladores, vãos, enganadores, destruidores de família, ensinadores e seduzidos por top ganância, anunciadores de fábulas judaicas, pregadores desviados da verdade, portadores de uma consciência contaminada, hipócritas, abomináveis, desobedientes, reprovados. Os hereges deviam ser silenciados pela pregação da verdade, repreendidos severamente, para que fossem restaurados na fé. Paulo dava duro. Chegou aqui pregando bobeira, irmão? Vem aqui, senta aqui, quer aprender? Irmão, eu aprendi assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu aprendi assim, eu vou morrer assim. Então, né? Mas o dízimo é bom, irmão, vamos perder ele. Vamos para frente. Exortações à igreja, né? Ele traz exortações à igreja. Exortação aos homens e às mulheres idosas. Paulo, ao pensar na conduta dos homens mais velhos, alistou 6 atitudes que eles deveriam desenvolver na igreja: sobriedade, gravidade, prudência, fé saudável, caridade e paciência. Exortações aos homens e às mulheres. Estou coisando aqui por causa das horas, irmãos. Falta 5 minutos só, né? Ele também fala aqui: quanto às mulheres idosas, o apóstolo foi enfático a dizer que precisam ser sérias no viver, não caluniadoras, não escravizadas pelo vinho, mestras do bem, pois teriam autoridade para ensinarem as mulheres mais novas a serem prudentes, amarem os seus maridos, amarem seus filhos, para serem moderadas, castas, puras. Ou as mais velhas ensinam as mais novas. O que as mais velhas estão ensinando? Exortação aos jovens e a Tito: em tudo te dar por exemplo das boas obras, na doutrina te mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário não se envergonhe, não tendo nenhum mal dizer de nós. Se o obreiro não for repreensível, eu faço também, o pastor faz, o presbítero faz. Irmão, tem gente que não quer nem saber se é pecado ou não. Se ele saber que o presbítero faz, que o diácono faz, que o pastor faz, ele faz também, porque ele é um piolho.
anda pela cabeça dos outros, menos da do Messias. Né? Não, rapaz, o irmão fez. O que Daniel fez? Sentou no seu coração em não. Todo mundo está fazendo. Eu não sou todo mundo. Mas você viu, o Beltrano fez. Problema dele. Não, mas Ciclano. Azar dele, irmão. Você não viu lá, o pastor lá trocou a de 50 por 2 de 25. Saiu no prejuízo, irmão. O obreiro tem que ser marido de uma só mulher. Então ele está no prejuízo. Não, mas irmão, eu permaneço. Permaneste naquilo que aprendeste, disse Paulo. Acabou. Exortação aos escravos, é aquilo que Paulo diz aqui em Tito 2,9. Exorto os servos que se sujeitam ao seu Senhor em tudo, agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando com toda lealdade, para que em tudo sejam ornamentados da doutrina de Deus, nosso Senhor. Ele fala sobre sujeição, satisfação, educação e boa lealdade. De quem? Dos servos. O trabalho para fulano, eu já disse para vocês aqui, né? Trabalho para fulano. Rapaz, aquele crente lá eu disse na outra sala, não, foi quarta-feira que eu preguei. Eu assumi o feital, né? Aí não assumi o feital olhando o irmão cooperador lá, naquele dia lá, no domingo, você estava lá. Eu falei, rapaz, eu conheço aquele camarada lá na porta. E tal, pá, né? Eu peguei a amizade ali. Há 10 anos atrás, ele trabalhou comigo na Band, nós trabalhamos junto. E eu me lembro perfeitamente que num dos dias que nós estávamos trabalhando, ele chegou para mim e perguntou: você é crente? Até falei isso lá. Foi ou não foi? O nome dele é Wellington. Não, Wellington, você falou para mim, você perguntou se eu era crente. Eu falei que era. Eu perguntei para ele, mas por que você acha que eu sou crente? Não, você é diferente, cara. Estou vendo aqui da turma aqui que você é diferente. Então por isso que estou perguntando se você é crente. Agora eu falo para você, já pensou se lá eu desse mau testemunho? Agora eu assumo o feital, o pastor do cara. O que ele ia falar para a esposa dele, que é segunda líder do ciclo de oração, o filho dele canta na mocidade? O que ele ia falar? Vamos congregar? No outro canto, porque esse cara aí trabalhou comigo, é um pilantra. O serviço lá, o maior, vamos ó. Mas agora, como ele viu minha conduta lá, eu como pastor dele, ele fica. Estou falando 10 anos, tá, irmão? Estou falando, porque tem gente que isso é esses dias. Deu uma desviadinha aí, irmão, sabe? Deu uma desviadinha. Hoje a desculpa é essa, né? O cara quer trocar de mulher, desvia, larga a mulher, casa com outra, aí volta para a igreja. Eu estava desviado, então, né? Não tem problema. Não tem problema. Exortação acerca da volta de Cristo. Paulo exorta, né, para nós mantermos irrepreensíveis, diz aqui, né? Vivemos esse presente século sóbrio, piamente aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2, 12, 13. As igrejas, as autoridades e a regeneração. Paulo deixou o alerta aos servos de Deus cretenses a respeito da submissão e da obediência às autoridades. Admoesto que sejam sujeitos aos principados e potestades, que lhe obedeçam e sejam preparados para toda boa obra. Aí para finalizar ele diz assim, que ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo às várias concupiscências e deleites, servindo a malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade, a caridade de Deus, nosso Salvador,
para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Amém? Alguma dúvida dentro desse panorama que nós falamos aqui?